paz da parte do nosso Senhor Jesus sobre a sua vida. Eu espero encontrar você bem e a sua família. E antes de iniciarmos esse culto, eu vou falar o que eu falo todo culto. Vamos entrar então agora no modo adoração, no modo culto ao Senhor. Provavelmente você esteja em um local que não é favorável para concentração, para prestar atenção num momento tão especial como esse. Nós não estamos na igreja, estamos aqui gravando, mas você que está aí assistindo o culto não está na igreja, está talvez na sua casa. Então desligue outros aparelhos, desligue celular, não deixe nada atrapalhar agora esse seu momento de louvor e adoração ao Senhor Jesus Cristo. Tendo dito isso, eu quero convidar você, se possível, para que feche seus olhos, curve a sua cabeça, e antes de iniciarmos com leituras bíblicas, músicas e meditação, nós vamos orar, falar com Deus. Então feche seus olhos se você puder, curve a sua cabeça, coloque a sua vida diante do Senhor, peça perdão a Ele pelos pecados. A palavra de Deus diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar e nos perdoar. Então faça isso nesse momento, coloque a sua vida diante de Deus, para que possamos entrar na presença dEle e oferecer a Ele um culto que seja agradável ao Senhor Jesus. Te agradecemos, Senhor, pelo privilégio que é poder Te cultuar, apesar do meio ser eletrônico, virtual. Nós queremos nos colocar na Tua presença nesse momento, pedir a Deus que o Senhor perdoe os nossos pecados e já Te agradecer, porque quando o Senhor encontra corações arrependidos, quebrantados e contritos, o Senhor abençoa, o Senhor perdoa, o Senhor purifica. Que o Senhor se agrade de cada momento deste culto, desde as leituras bíblicas, canções, orações que fizermos, a meditação na palavra, que o Senhor se agrade das nossas vidas. Queremos oferecer as nossas vidas em sacrifício vivo ao Senhor. Fala conosco, ó Deus, por honra do Teu nome que nós oramos e já Te agradecemos. Amém, Jesus. Eu queria ler um texto que se encontra no Salmo de número 37, Salmo 37, do verso 1 ao verso de número 6. Esse talvez esteja sendo um salmo muito trazido à nossa memória pelo seu conteúdo. Salmo 37, leremos do verso 1 ao verso 6, que está escrito assim, ó: Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faze o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Os versos 4 e 5 são os mais conhecidos, eu acredito. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. E o verso 5, mais conhecido de todos: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Vivemos um momento de bastante instabilidade, insegurança, incerteza. Essa semana no grupo de WhatsApp da nossa igreja, nós pudemos ter tristezas e tristezas de notícias de pessoas, até jovens, que têm vindo a falecer por conta da Covid-19, coronavírus. E isso tem entristecido o coração de muitos. Quero deixar essa palavra inicial a você, a sua família. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, porque o restante, o mais, Ele vai fazer na sua vida e na sua família. Vamos confiar em Deus, sem deixar de fazer a nossa parte. A meditação de hoje, após o momento de música, de louvor e adoração com música, será uma meditação bastante importante. Nós vamos falar um pouquinho disso. Precisamos entregar o caminho ao Senhor confiando nele, mas precisamos também cumprir com a nossa parte, a nossa obrigação, a nossa responsabilidade, e a gente vai falar um pouco disso daqui a pouquinho. Eu queria fazer mais uma oração, em seguida nós vamos louvar e adorar a Deus com música, porque Ele é digno de ser louvado. Feche seus olhos se você puder. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado porque ela é viva e eficaz e encontra lugar no nosso coração. Que de fato a nossa fé seja tamanha e suficiente
para que possamos entregar os nossos caminhos, as nossas vidas ao Senhor, confiando em Ti e tendo a certeza e a convicção de que o mais o Senhor fará. Abençoa-nos, ó Deus, enquanto igreja, e aceita, Senhor, agora os louvores que sairão de lábios que confessam Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Vamos louvar a Deus. Se você puder cantar, cante conosco. Seja abençoado e abençoado em nome de Jesus. Essa primeira música que a gente vai cantar, ela se justifica pela letra. Nós cantaremos o Pai Nosso, a oração que Jesus nos ensinou. Quando a gente for orar, a gente tem que orar assim: Pai Nosso que estás nos céus, e todos conhecem a oração. Vamos cantar essa oração a Ele que é digno. que estás nos céus, aceita os nossos louvores, frutos de lábios que confessam o Senhor Jesus como único e suficiente Senhor e Salvador. O Senhor é o Senhor que reina, o Senhor é o Senhor que está acima de tudo e todos. Por isso, Deus, que esse próximo cântico venha exaltar o teu santo nome.
Se você puder, aí onde você está, feche seus olhos. Essa próxima canção é extremamente conhecida e ela faz parte da história do Ministério de Oração da nossa igreja. Se você puder fechar os olhos, faça dessa canção uma oração ao Senhor. Aceita, Senhor, os nossos louvores, que eles tenham chegado até o Teu trono de graça, como aroma suave, que o Senhor tenha se agradado de cada canção, cada frase cantada aqui, por nós, pelos meus irmãos e irmãs, onde eles estiverem, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus.
Nesse culto de hoje eu gostaria de meditar no texto que se encontra no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 10. Mateus, capítulo 10, nós leremos o verso de número 16. Então, se você quiser abrir a sua Bíblia e quiser acompanhar comigo, você pode acompanhar na sua Bíblia ou o presbítero Isaac tem disponibilizado os textos lidos na tela aí para que você não fique perdido na leitura, não é? Então, Evangelho de Mateus, capítulo 10, verso 16, está escrito assim: Eu os estou enviando como ovelhas entre lobos, portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Eu vou ler novamente. Eu estou enviando vocês como ovelhas entre lobos, portanto sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Tem uma outra versão, a Revista Atualizada do João Ferreira de Almeida, que diz assim: Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos, sede portanto prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Se você puder, feche seus olhos mais uma vez, nós vamos orar antes da meditação da nossa reflexão de hoje. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra viva e eficaz que encontra lugar no nosso coração. Nesse tempo agora de meditação, possamos ouvir a voz do Espírito Santo de Deus e que a palavra do Senhor realmente se aloje não só no nosso coração, mas na nossa mente, produzindo então, promovendo transformação de vidas, transformação de pensamentos, de atitudes, que possamos ser moldados e transformados pelo Senhor, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Este verso está num bloco de versos ou de orientações. Aqui na Bíblia traz as admoestações, ou se olharmos lá a partir do verso 5 do capítulo 10 de Mateus, tem lá as instruções para os 12. Então são instruções de Jesus Cristo àqueles que andavam mais perto dele, estavam mais próximos, os seus discípulos. E aí essas instruções têm tudo a ver comigo e com você, porque hoje nós somos os discípulos de Jesus. Então nós somos aqueles que deveriam andar mais perto de Jesus. Nós somos aqueles que devem então ouvir as instruções do Mestre que Ele fez aos 12 e Ele está fazendo para mim e para você. 3 coisas nos chamam a atenção aqui. A primeira delas é a utilização de simbologia de animais, né? A gente pode observar que Ele fala que está enviando os discípulos como ovelhas para o meio de lobos. Então ovelhas e lobos. E depois ele diz que esses discípulos, né, que estão como ovelhas no meio de lobos, precisam ser prudentes como a serpente e precisam ser simples como as pombas. Então são 4 animais aqui utilizados como uma figura, uma simbologia do evangelista Mateus das palavras de Jesus: ovelhas, lobos, serpentes, pombas. Por que será que ele se utiliza de animais para simbolizar ou ilustrar alguma coisa? Bom, Jesus sempre foi genial, eu costumo dizer isso. As suas parábolas sempre foram fantásticas. Jesus, quando traz a figura de animais, é para que as pessoas pudessem entender com mais facilidade o conceito que estava por trás disso. Na verdade, se a gente parar para pensar, por exemplo, quando ele diz para ser prudente como a serpente, mas para ser simples como a pomba, isso cheira para nós um verdadeiro paradoxo. Serpentes e pombas são coisas opostas, são coisas totalmente antagônicas. Uma está numa extremidade, outra está no outro extremo. Então, parece que é um paradoxo, mas se a gente parar para pensar, vários valores da caminhada cristã, e um dia a gente pode falar sobre isso, até fazer um estudo sobre os paradoxos que a palavra de Deus nos apresenta. Vários conceitos da vida cristã são paradoxos. Tem textos da Bíblia que dizem para a gente cuidar da língua, que melhor é o falar é prata e o calar é ouro, que a gente tem que ficar calado, que nós precisamos mais ouvir do que falar, que a gente tem que cuidar. A Epístola de Tiago vai falar para cuidar muito desse órgão tão pequeno que pode inflamar todo o restante do corpo, que é a língua. Mas nós temos outros textos que vão nos orientar a falar
que o cristão autêntico não é aquele que se esconde, mas aquele que se manifesta e coloca suas opiniões. Ou seja, parece um paradoxo, alguns textos dizendo para não falar, outros dizendo para falar. E assim é a vida cristã, quando, por exemplo, a gente vê a vida do apóstolo Paulo, que fala muito sobre a humildade, ser humilde, mas também fala muito sobre o cristão não ser bobo, né? Por exemplo, o próprio apóstolo Paulo, quando estava sendo perseguido e preso, ele disse e se utilizou das leis da época. Ele, como cidadão romano, não poderia ser preso, né? Paulo tinha essas prerrogativas todas e ele utilizava isso a seu favor. Então, ao mesmo tempo que precisamos ser humildes, respeitosos, nós precisamos também nos impor no sentido de que somos cidadãos do reino, né? E nós não temos como ser bobos, né, na sociedade. Nós precisamos nos impor com respeito, com educação e sempre pautado nos valores do reino de Deus, da palavra do Senhor. Então esses paradoxos, essas coisas que parecem que a Bíblia fala uma coisa e depois fala outra, são paradoxos que vêm, na verdade, para um complementar o outro. Então, no caso aqui, quando a gente fala, por exemplo, da palavra prudente, seja prudente como a serpente, a palavra prudente traz a ideia de inteligência, de esperteza, de sabedoria, de cautela. É essa coisa do cuidado, ter prudência. E a palavra simples, como as pombas, né, simples, já aponta para não ter maldade, ser uma pessoa pura, livre de malícia. Então, essas palavras trazem esses significados. Ao mesmo tempo que eu e você, como discípulos do Senhor Jesus, precisamos ser pessoas simples, sem malícia, pessoas puras, livres de qualquer maldade no nosso pensamento, né? O nosso pensamento precisa ser ocupado por coisas de Deus e coisas positivas e boas, né? E que agradem o Senhor. Ao mesmo tempo, nós precisamos ter prudência na nossa vida. E agora aqui eu vou dar um exemplo para você que nós estamos vivendo nesse contexto. Eu tenho ouvido, por exemplo, muitos líderes religiosos, inclusive pastores e pastoras, que têm falado muita bobagem. Uma das bobagens que eles têm dito para justificar o fato de fazer culto presencial com a igreja cheia, até porque muitos deles necessitam destes cultos presenciais, não é? Para manter os seus ministérios funcionando, eles têm dito que crente que é crente tem fé, e quem tem fé não precisa ter medo do coronavírus. Se você tem fé, Deus vai te proteger. Que Deus é esse que não te guarda da Covid-19? E que fé é a sua que tem medo de ir na igreja para cultuar a Deus? Então, essas pessoas que dizem isso estão sendo tolas, insensatas, irresponsáveis. Esses líderes religiosos vão dar conta diante de Deus de todas essas palavras que eles têm dito e de pessoas que têm sido infectadas a partir da sua irresponsabilidade enquanto líderes. Eles não estão sendo prudentes, muito pelo contrário, a prudência está passando longe. Então, eu como crente, você como crente, cristão, cristã, nós precisamos sim ter fé de que Deus guarda, cuida. Eu li o Salmo 37 no início desse culto: entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Só que eu entrego o meu caminho ao Senhor, confiando de que ele vai cuidar e que o mais ele vai fazer, e eu tenho a minha parcela de responsabilidade no processo da minha vida cristã. Isso é bíblico. Nós já estudamos na igreja que os milagres têm a minha parcela no processo para que o milagre aconteça. O primeiro milagre de Jesus transformou água em vinho, e o melhor vinho. E o que ele fez? Tragam lá as talhas, encham de água, tá certo? Ou seja, pessoas fizeram isso, trouxeram, encheram de água. A hora que eles foram tirar, já tinham transformado no melhor vinho. O milagre foi dele, mas trazer e encher de água foi humano. Participação no processo do milagre. Lázaro tinha morrido e ele chegou. O que é que Jesus fez? Alguém tira a pedra do túmulo. Os homens foram lá e tiraram a pedra, e ele disse: Lázaro, vem para fora. Lázaro veio e ele disse: alguém dê algo para ele comer, que ele está com fome. Jesus fez um milagre, só que o que era humano, tirar a pedra, foi o humano que fez. O processo do milagre tem etapas, tem a minha participação e a sua. É a mesma coisa que a pessoa que tem um vício e clama a Deus para Deus tirar aquele vício, mas não foge daquele vício, não se esforça contra aquele vício, não busca um tratamento contra o vício. Você não está fazendo a sua parcela no processo do milagre, meu querido, minha querida. É a mesma coisa que quem fala que quem não vai na igreja por causa da Covid é porque não tem fé e é responsável. Nós estamos sendo prudentes como as serpentes. Prudência é bíblico. Nós precisamos ter astúcia, estratégia e inteligência. Só que algumas pessoas se esquecem dessa parte, se esquecem completamente.
Pessoas que se esquecem de ser prudente como a serpente e saem abrindo a sua vida para qualquer um, coisas particulares e pessoais, saem contando quando não colocam uma rede social na internet. E aí o mundo fica sabendo de coisas que são particulares, que ninguém tem que saber, que é coisa sua e da sua família, às vezes só sua. Mas as pessoas totalmente imprudentes não leram esse verso. Eis que eu estou enviando vocês como ovelhas. Quem que é a ovelha? A frágil. A ovelha não se defende. Por que eu não preciso ter medo sendo ovelha? Porque nós temos o bom pastor, que é aquele que deixa as 99 ovelhas aqui e vai atrás da que se perdeu. Jesus é o bom pastor. Quem cuida da ovelha não é a ovelha, ela não dá conta de cuidar dela mesma. Ela é boba, ela é frágil, mas ela tem um bom pastor que é Jesus. E quem é o lobo? O lobo é o esperto, o lobo é o que ataca, o lobo é o que vence. Eu estou enviando vocês, discípulos, como ovelhas para o meio de lobos. Se vocês estão indo para o meio de lobos, não sejam tolos, sejam prudentes como a serpente, sejam estrategistas, sejam inteligentes. Confie em Deus sim, mas confie em Deus e faça a sua parte no processo do milagre. Só que não se esqueçam que sendo apenas prudentes como a serpente, vocês podem desagradar o coração do Pai. Por isso sejam simples como a pomba. Esse aparente paradoxo, na verdade, é um complemento, uma coisa da outra. Se de um lado o crente não deve ser irresponsável, sem estratégias, tolo, como uma ovelha boba que não sabe para onde vai, pelo contrário, tem que ser prudente, estratégico, cheio de astúcia, inteligente como a serpente. Por outro lado, ele precisa continuar simples, sem malícia, sem maldade, com pureza no seu coração e na sua mente. Porque se eu for apenas prudente como a serpente, eu corro o risco de esfriar na minha espiritualidade. A minha santidade vai embora pelo ralo. Para que eu não esfrie na minha espiritualidade, eu preciso me lembrar da simplicidade da pomba, da pureza da pomba. Como é difícil falar disso, né? De ser simples como a pomba, porque as pombas, a ideia aqui da simplicidade é a ideia de ser puro, de não ter maldade. Nós vivemos num contexto da sociedade, entre os seres humanos, onde o que mais se tem é pensamento maldoso, o que menos se tem é pureza, o que mais se tem é interesse, o que menos se tem são pessoas honestas e verdadeiras, o que mais se tem é maldade, é malícia e é impureza. Pois Jesus está dizendo: eu estou enviando vocês como ovelhas para o meio de lobos. Pois bem, sejam prudentes como a serpente, mas permaneçam simples como a pomba. Não percam a humildade, não percam a simplicidade, não percam a pureza, não percam a ausência de maldade e de malícia. Sejam simples como as pombas, mas sejam prudentes como as serpentes. Jesus está fazendo o que aqui? Está ensinando eu e você, está nos ensinando o que é que significa ser discípulo dele, inseridos num contexto de lobos, olhando para nós que somos ovelhas do bom pastor, Jesus o bom pastor, claro. Mas nós precisamos nos atentar para essas coisas. Comece a olhar ao seu redor. Cuidado com as armadilhas que se colocam ao seu redor, na sua família. Cuidado com propostas muito fabulosas. Nem tudo que reluz é ouro. Não se esqueça que Satanás, ele vem vestido como um belo anjo de luz. O diabo nunca se apresenta feio, senão você já corria dele rapidinho, ou não? Com certeza. Então cuidado, seja astuto, prudente, estratégico como a serpente. A serpente não dá o bote na hora errada. A serpente sabe a hora certa de dar o bote, sabe a hora certa de nem tentar, porque ela sabe que não vai dar certo. Seja prudente, seja astuto, seja estratégico, mas seja simples, seja puro, sem maldade, sem malícia. Tire isso do seu coração e da sua mente, se você tem sido assim. Nós temos vivido uma época também muito dualista, ou você é azul ou você é vermelho, ou você é 8 ou você é 80, ou você é de direita ou você é de esquerda, ou você é a favor ou você é contra. Parece que não existe uma terceira opinião, parece que não existe uma forma de pensar conjuntamente, respeitando as diferenças, respeitando a pluralidade de pensamentos
que nós temos na nossa sociedade. Cuidado com isso. Jesus sempre foi firme, mas sempre respeitou a pluralidade, tanto que Ele inclui todas as pessoas na salvação. Ele não veio para os judeus, Ele veio para todos. Cuidado com a nossa falta de empatia para com as pessoas. Seja simples, pureza, sem malícia, sem maldade. Com as pessoas da sua casa, tira a maldade do seu coração. Com as pessoas da sua família, com quem você convive mais, no seu trabalho. Para com essa malícia. Tem aquela infeliz lei do brasileiro, né? Lei de Gerson. O brasileiro quer levar vantagem em tudo, é o jeitinho brasileiro. A gente está parecendo os argentinos que celebram um gol de mão na Copa do Maradona. Isso era motivo de vergonha. Ele tinha que ter tido vergonha na cara e falado que foi com a mão, mas não, eles celebram um gol de mão. O maior feito do Maradona foi o gol de mão, né, na Copa. Pois eles celebram. E está cheio de gente que celebra gol de mão aí. Não é verdade? Tire essa maldade do seu coração, malícia, querer levar vantagem nas coisas, levar vantagem em casa. Parece que tem esposa e esposo que está querendo um levar vantagem contra o outro também. Vocês são da mesma equipe, coloca isso na cabeça. Enquanto vocês ficarem lutando um contra o outro, o diabo nem só vai ficar aplaudindo lá de fora, porque a casa de vocês vai rachar. E casa dividida, diz a Bíblia, não subsiste. Então para de malícia, para de maldade, deixa de bobeira. Seja simples como a pomba, sendo sempre prudente como a serpente, porque somos como ovelhas no meio de lobos. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família. Ovelhas do Senhor. Os lobos estão ao redor, mas Jesus é o bom pastor, Ele cuida de nós. Seja prudente, seja simples, como a serpente, como a pomba. Faça o que Jesus está orientando. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. Nós acabamos de ler Mateus capítulo 10, verso 16. Jesus orienta os discípulos, nós somos os discípulos. Que o Senhor nos ajude nessa semana, para que sejamos assim. Ovelhas sim, no meio de lobos, ok. Com um bom pastor cuidando de nós, sim. Entregando o caminho a Ele, ok. Mas agindo sempre com prudência e com simplicidade. Assim nós agradaremos o coração do nosso Senhor. E eu creio que esse é o nosso objetivo. Que Deus abençoe você, a sua família, abençoe a sua semana. Eu queria encerrar essa breve reflexão orando. Se você puder fechar os seus olhos, faça isso. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, viva e eficaz, que encontra lugar no nosso coração sempre. Sei, ó Deus, que somos ovelhas no meio de lobos, mas também sei que o bom pastor, o Senhor Jesus, deixa 99 e vai atrás de uma que se perdeu. O Senhor se preocupa e cuida de cada um de nós. Sei também, Senhor, que por orientação Tua, Jesus, precisamos ser prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Precisamos saber cuidar do que está ao nosso redor. E precisamos cuidar do que está dentro de nós. A prudência ajuda a gente a cuidar do que está ao lado. E a simplicidade ajuda a gente a cuidar do que está dentro da nossa mente, do nosso coração. Para a gente poder mandar embora a maldade, mandar embora a malícia. E deixar apenas a pureza. Deixar apenas a ausência da maldade, da malícia. E ao redor a gente vai cuidando com prudência, estratégia, inteligência, como a serpente. Obrigado pela Tua palavra, pela orientação do Senhor sobre nós. E que ela fique cravada no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Espero que tenha sido edificado e edificada. Os avisos são os de sempre. Se você quer entregar o seu dízimo, a sua oferta, procure o presbítero Sérgio Júnior, nosso tesoureiro. Ele pode passar a conta da igreja. Você pode fazer uma transferência para nem precisar sair de casa, se você é grupo de risco principalmente. Ou ele pode ir até a sua casa também. E todo domingo de 9h30 às 10h30 da manhã estamos aqui na igreja. Temos orado para que em breve possamos ter os nossos cultos presenciais, guardando todas as normas e medidas de segurança. Com isso, as pessoas, irmãos e irmãs que são grupo de risco, não poderão participar das celebrações. Mas aí nossa ideia é celebrar aqui num domingo de manhã, por exemplo, e transmitir ao vivo este culto, para que você, que é do grupo de risco, possa participar ao vivo conosco. E aqueles que não são, poderão estar aqui na casa de Deus novamente. Temos orado por isso, o conselho tem orado por isso. Teremos reunião do conselho talvez na próxima semana. E temos aí algumas sinalizações em relação a retorno de cultos. Então vai orando. Nós precisamos ser simples como as pombas e queremos estar no culto, mas nós não podemos deixar de ser prudentes
astutos estrategistas responsáveis como a serpente. Então, que Deus nos dê orientação e que no momento oportuno e certo nós estaremos juntos novamente. Segunda a sexta-feira tem devocional logo cedo, 2, 3 minutinhos. Se você não está no grupo da igreja e deseja receber, se inscreva no meu canal do YouTube, o Isaac, o presbítero Isaac vai pôr na tela com certeza. Está ficando bom nesse negócio. Francis Restel Deloy é o canal. Se inscrever, clicar lá no sininho, você vai receber notificação de vídeos que chegarem lá novos. Na quinta-feira tem estudo bíblico nos 10 mandamentos. Essa semana o terceiro mandamento, para não falar o nome de Deus em vão, muito interessante. Ai meu Deus, será que eu falei o nome de Deus em vão? Assista lá o estudo do terceiro mandamento. Meu Deus do céu, falei o nome de Deus em vão? Não sei, assista o estudo, talvez você consiga chegar a essa resposta. Tá tudo lá no canal. Se você perdeu os outros 2 primeiros mandamentos, você pode pegar e assistir desde o início, tá bom? Os estudos têm em média 20 a 25 minutos. No domingo de manhã, para o estudo panorâmico da Bíblia. Domingo de manhã eu sempre disponibilizo. Se você tiver inscrito, vai receber também a notificação. E à noite temos um culto assim como está acontecendo agora. Que Deus nos abençoe, que Deus esteja sobre nós. Eu quero orar encerrando. Senhor, obrigado por este culto, que o Senhor tenha se agradado dele e por graça e misericórdia, que a palavra de Deus tenha encontrado corações aí com solo fértil para a semente cair, germinar e dar bons frutos. Que o Senhor fale conosco, que sejamos prudentes e simples, em nome de Jesus, amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as eternas consolações do Espírito Santo estejam sobre nós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Deus te abençoe e até o próximo culto.